Bom dia a todos. Hoje, 5 de novembro de 2020, eu declaro às 8h01 aberta a sessão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Não há. Aprovada. Expediente, alguma, Cláudia? Não há, Excelência. Não há expediente. Comunicações, indicações e propostas. Eu dou aqui as boas-vindas a doutor Carlos Sérgio Tinoco Cortez Gomes, 5º Procurador de Justiça e que permanecerá conosco aqui por 3 meses, é isso, doutor Carlos Sérgio? Seja bem-vindo nesse rodízio que é a prática do Ministério Público e certamente aqui conosco permanecerá neste período. Então, seja bem-vindo. Doutor Roberto Guedes, comunicações, indicações e propostas. Boas-vindas a doutor Carlos Sérgio, colega de faculdade, prazer revê-lo. Desembargador Gilson, comunicações, indicações e propostas. Nenhuma, presidente. Então, vamos dar as boas-vindas também aos advogados aqui, doutor Gabriel Bulhões, doutor Jonas, e vamos dar início, então, ao julgamento. Senhor presidente, Maduro Glauber, senhor presidente. Pois não, doutor Roberto? Eu tenho uma leitura de acordo de um habeas corpus na sessão anterior, aquele que eu aderi ao voto de Vossa Excelência com o habeas corpus número 080-8463/65-2020, impetrante André Dantas de Araújo e paciente Wesley José Pereira dos Santos. O acordo diz o seguinte: acordo dos desembargadores da Câmara Criminal deste Egresso Tribunal de Justiça a unanimidade de votos, em dissonância com a 4ª Procuradoria de Justiça, e conceder a ordem nos termos do voto do relator. Eu aprovo. O Gilson aprova também. Aprovado. Mais alguma leitura de acordo? Nenhum, senhor presidente. Não há. Então, vamos dar início aos julgamentos. O primeiro deles é aqui o habeas corpus número 808325, diste 98, o ano 2020. O impetrante é Wanderson Domingos Gomes, paciente Lucas Renato Neves Pereira, e a autoridade relatora, o juiz da 9ª Vara Criminal da Comarca de Natal. O relator é o doutor Roberto Guedes, e com um pedido de sustentação oral aqui registrado pelo advogado doutor Wanderson Domingos. Doutor Wanderson, está presente na sessão? Está não, desembargador Glauber. Doutor Evanderson não está presente. O processo está em mesa, doutor Roberto Guedes? Está sim, Excelência. Como vota, Vossa Excelência? Eu, pelos precedentes aqui da Corte, é uma matéria já conhecida, eu estou conhecendo e denegando a ordem. Desembargador Gilson, confirma o voto já registrado? Já, acompanha o relator. Eu também. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, como estava identificando aqui, é o HC 8081-18, dígito 02, o ano 2020, e são impetrantes doutor José Ides Barbosa de Oliveira e Elizabeth Cristina. O paciente Henrico de Azevedo Oliveira Osso Funari. Autoridade coatora, juíza da 7ª Vara Criminal da Comarca de Natal. E aqui o julgamento foi suspenso após a sustentação oral. O relator, doutor Roberto Guedes, ele suspendeu o julgamento e está em mesa, doutor Roberto Guedes. Senhor presidente, esse foi aquele caso que o advogado falou que o paciente está com HIV. Recordo. Pronto, e eu trouxe para analisar o processo todo, e na realidade o tratamento está sendo feito a nível onde ele está preso em Ceará Mirim,
E a declaração do diretor que está sendo feito a contento. E o problema maior é que esse paciente ele já é a quarta vez que ele comete esse crime de estelionato. Ele só procura pessoas idosas para fazer esse tipo de crime. Então, as circunstâncias são desfavoráveis a ele para a concessão da ordem. Eu reexaminei a matéria, mas pela essa questão humanitária de tratamento, mas está sendo feito a contento, de forma adequada, e eu acho uma situação temerária colocaram em conceder a ordem. Então, aqui, eu já disponibilizei o voto, a emenda, tudo, e até mesmo pelos precedentes aqui dessa corte, eu estou conhecendo e denegando a ordem. Eu acompanho Vossa Excelência, ratifico meu voto, desembargador Gilson também. Então, ordem denegada à unanimidade nos termos do voto do relator. Temos agora a apelação, é o 16 da pauta, que é o doutor Gabriel Bulhões, que eu já vi aqui presente. É a apelação criminal número 2020-640, dígito 6. A origem é a Vara Única da Comarca de Campo Grande. Apelante Ricardo Marcolino da Silva, o advogado doutor Gabriel Bulhões, apelado Ministério Público, assistente Alisson Diego da Silva, o advogado doutor Kennedy Salvador de Oliveira, eu sou o relator, o revisor é o desembargador Gilson. Doutor Gabriel, Vossa Excelência tem até 15 minutos. Grato, desembargador Glauber. Em primeiro lugar, eu tenho que dizer que é uma honra e uma satisfação enorme retornar a essa casa. Eu saúdo inicialmente Vossa Excelência, desembargador Glauber, que é relator deste feito, ao passo que também cumprimento o desembargador Gilson, que brilhantemente conduz os trabalhos desta Câmara e atualmente também brilhantemente conduzindo aqui no nosso estado os trabalhos da Justiça Eleitoral. Doutor Roberto Guedes, meus cumprimentos, doutor Carlos Sérgio, representante ministerial, todos os demais serventuários, a Ana, Bulgária, colegas advogados. Queria dizer que é um prazer retornar a esta casa, num caso que aconteceu há 12 anos, em 11 de maio de 2008, quando por volta das 5h30 da manhã, lá na cidade de Paraú, aqui no nosso estado, o apelante, o senhor Ricardo Marcolino, saía na companhia de duas suas amigas na festa da padroeira da cidade. Então, o clima, o contexto era esse, festivo, enfim, envolvia já o final de uma festa de interior, etc., com todo o contexto acarretado desse cenário, quando foi abordado pelo senhor Jailson da Silva, e aí há duas versões para essa questão, lhe desferiu ou um murro ou um tapa na cabeça, após questionar o apelante, o senhor Ricardo, sobre o que ele tinha a ver com, aspas, a banda que foi cancelada. E, de fato, havia uma atração artística musical na noite que foi cancelada e houve uma série de, digamos, queixas, de reclamações por parte do público presente e, ao que parece, o senhor Jailson era familiar de algum dos integrantes da banda, algo nesse sentido, e houve ali uma discussão que se acalorou. Após isso, ali, os familiares do senhor Jailson, inclusive a vítima deste caso, nesse trágico momento, o senhor Alisson Diego da Costa, foram até o carro do apelante e começaram a intimidar, inclusive com chutes no carro, com todo aquele alvoroço causado nesses momentos. Nesse momento, o apelante, que tinha uma arma de fogo dentro do veículo, ele deu um tiro a esmo, ele deu, na verdade, 2 tiros. Um tiro que transfixou a sua própria coxa, então aí dá para se ver o tensionamento desse momento, inclusive para o próprio apelante. Ele deu um tiro em si mesmo, dentro do veículo, que transfixou a sua coxa, isso está atestado no laudo das folhas 20 dos autos, e ele também deu um tiro a esmo, na sua tentativa ali de se desvencilhar daquela multidão, daquele tumulto e conseguir sair do local do fato. E ainda temendo por sua vida, após sair desse cenário, ele ficou sabendo que havia atingido um dos presentes, que foi o senhor Alisson, que estava ao lado do seu veículo chutando. Em decorrência desse fato, ele foi indiciado, acusado e também pronunciado pelo crime do artigo 121, qualificado pelo parágrafo 2º, inciso 2º, motivo fútil, e também o inciso 4º, o recurso que impossibilitou
à defesa da vítima. Tudo isso na forma do artigo 14, inciso 2º, na forma tentada do nosso Código Penal. Com relação aos fundamentos jurídicos, né, dois grandes eixos argumentativos aqui dividem as nossas razões de apelar, sendo o primeiro deles que todas as testemunhas presentes no julgamento, né, que prestaram compromisso, né, que se enquadram como testemunhas próprias e não declarantes, foram uníssonas e unânimes, dizendo que houve sim uma injusta agressão, tanto física quanto verbal, que levou o apelante a tomar a sua atitude. Por essa razão, a gente pode dizer que a condenação, né, no homicídio tentado duplamente qualificado, numa pena exorbitante, ela pode se encaixar ali na hipótese do artigo 593, inciso 3º, a linha D do CPP, quando se fala da decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com as consequências acarretadas a partir disso. Por outro lado, né, na linha argumentativa, digamos assim, da própria imputação, da própria dosimetria da pena, a gente tem que há a condenação da qualificadora do motivo fútil, mesmo com a assentada geral das agressões sofridas, tanto fisicamente quanto verbalmente por parte do apelante, o que torna, né, o que traz ao caso concreto uma incompatibilidade dessas circunstâncias com a qualificadora do motivo fútil, pois não pode alguém, né, ser motivado futilmente a um ato após uma injusta agressão, seja qual for a medida que tenha sido o caso, que ainda que não caracterize a legítima defesa, seria o caso, por exemplo, de um privilégio ou ainda do decote dessa qualificadora. Com relação à aplicação da pena, excelências, nós temos aqui uma pena base fixada na primeira etapa da dosimetria da pena em 18 anos. Ali a gente tem uma variação de 12 a 30 anos do homicídio qualificado, e o juiz-presidente do Conselho de Sentença, ele considerou 5 circunstâncias judiciais desfavoráveis, das 8 possíveis, né? Então, ele considerou desfavorável a culpabilidade, os motivos do crime, as circunstâncias do crime, as consequências do crime e o comportamento da vítima. Eu passo aqui a dissecá-las cada uma. Então, a culpabilidade, ela foi considerada desfavorável, porém, o magistrado de piso, ele utilizou as próprias circunstâncias elementares do tipo penal para justificar essa gravosidade do caso concreto, né? Considerando aí a culpabilidade uma circunstância judicial desfavorável. Os motivos do crime também foram considerados desfavoráveis, mas como já mencionei anteriormente, a gente tem, na verdade, um contexto motivado, provocado por uma injusta agressão, que seria incompatível com a desvaloração, da circunstância do motivo do crime. As circunstâncias do crime também normais à espécie, nada além do que, enfim, um crime de homicídio tentado poderia acarretar. O comportamento da vítima, numa fundamentação já muito assentada, que o magistrado do piso desconsiderou, de que, enfim, se alegou que ela apenas não contribuiu com o resultado criminoso, quando a gente sabe muito bem que essa, digamos, ausência de contribuição não pode ser motivo suficiente para a desvaloração dessa circunstância judicial, que é o comportamento da vítima. Por último, nós temos as consequências do crime, que aí essa sim, a defesa vem aqui pugnar e consignar desde logo isso, que entende que deve ser a única desfavorável em razão das consequências, das sequelas que houve, né, nesse disparo com relação à vítima, o senhor Alisson. Então, a gente tem aí um aumento, né, um acréscimo da pena que vai de 12 a 18 anos, que é 12 anos a pena mínima, para 18 anos a pena fixada na sentença, quando a gente tem, na verdade, se fosse aqui, eu sei que isso não é um critério vinculante, mas se fôssemos usar um critério aritmético, né, ali de um acréscimo de 1/8 para cada uma das 8 circunstâncias judiciais, entre a margem mínima e máxima, fixada ali no quanto, né, abstrato do tipo penal, nós teríamos um acréscimo de 2 anos e 3 meses, com base nessa única circunstância judicial desfavorável, que em vez de fixar a primeira fase da dosimetria, a pena base em 18 anos, seriam aí proporcionalmente fixados em 14 anos e 3 meses. Por outro lado, e aqui passando adiante na dissecação dessa dosimetria, nós temos que foi desconsiderado, absolutamente desconsiderada, a atenuante da confissão com relação ao apelante, que inclusive fez em plenário a declaração da sua confissão. Então,
Com isso, né, apesar de que a tese não foi aquela sustentada pelo Ministério Público, apesar de que nós não tivemos a completa compatibilidade entre a versão apresentada, né, pelo apelante e aquela que foi tanto apresentada pelo Ministério Público quanto acolhida na sentença, mas a verdade é que o apelante se coloca no local dos fatos, não nega o contexto a que lhe foi atribuído, apenas afirma que, na sua situação e na sua perspectiva, ele estava agindo, sim, sobre legítima defesa, mas não nega os fatos em si, né? Então, tendo em vista isso, a defesa acredita que deve ser considerada aqui a atenuante da confissão, né, prevista ali na parte geral do Código Penal. Desta feita, né, deve-se aí ter uma redução, pelo menos na visão desta defesa técnica, da pena ao mínimo legal, compensando aí, numa espécie de compensação, aquela circunstância judicial desfavorável, que seriam as consequências do crime, e a minoração possivelmente feita nessa segunda etapa da dosimetria da pena. E, por último, nós temos aqui uma causa de diminuição da tentativa, né, o artigo 14, inciso 2º, que contém, neste item, um erro material flagrante na decisão, pois a sentença em si, ela durante a fundamentação, fala na redução de 2/3 da pena fixada, né, quanto à pena base. Mas no dispositivo reduz apenas 1/3, né, devendo haver uma redução de 2/3, seja para o caso, né, de acolhida à fundamentação anteriormente exposta, de termos a pena base fixada em 12 anos e não 18 anos, quando a gente vai ter uma redução aí de 2/3 que resultará numa pena de 4 anos, que consequentemente afetará o regime inicial de cumprimento da pena, né, para o regime aberto, ou, acaso seja desconsiderada essa fundamentação anteriormente explicitada, que se mantenha essa pena base exorbitante de 18 anos, mas que se reduza, né, nos 2/3 citados, a pena para 6 anos, que aí vai afetar também necessariamente o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. Então, caminhando para o fim dos requerimentos aqui, nós temos os pedidos de que seja reconhecida a contrariedade do veredito do Conselho de Sentença com as provas constantes nos autos, determinando-se assim a anulação da sessão do júri ocorrida e, por conseguinte, que seja aprazada uma nova sessão do júri, ou, caso esta colenda da Corte não entenda pela anulação da sessão do júri, que na dosimetria da pena seja a pena base fixada no mínimo legal, 12 anos, em razão da existência de apenas uma circunstância judicial negativa e da caracterização da atenuante da confissão, conforme o artigo 65, inciso 3º, a linha B do Código Penal. E requer ainda o reconhecimento da causa de diminuição da pena em 2/3, assim como fixado na própria sentença, né, em virtude do erro material lá do dispositivo, em razão daquela tentativa, restando a pena definitiva em 4 anos, né, encontrado no texto da sentença, mais uma vez falo, aquele erro material que fala em 2/3, mas reduz apenas 1/3, e que demandará o ajuste do cumprimento inicial da pena para o regime aberto, conforme artigo 33, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal, ou ainda, alternativamente, caso não se entenda pelos provimentos trazidos, né, nesses argumentos anteriormente expostos, quanto à aplicação da pena, que se proceda à correção material desse erro com relação à diminuição de 2/3, com relação à tentativa, determinando-se assim a pena definitiva em 6 anos, né, reduzindo-se de 18 anos para 6 anos, que também vai demandar o ajuste do regime inicial para o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha B do Código Penal. Com isso, excelências, eu encerro a manifestação, agradecendo imensamente pela atenção. Obrigado, doutor Gabriel Bulhões. O meu voto já disponibilizado com antecedência, eu vou resumir aqui, como dito aí na defesa oral, isso é uma dupla tentativa de homicídio qualificado e a posição consolidada aqui da Câmara Criminal no sentido de respeitar a decisão do Conselho de Sentença, a soberania dos veredictos, e nesse sentido eu não vejo razão para prosperar o apelo no que diz respeito à pretensão de nulidade. O cotejo probatório se mostra apto a permitir a decisão, a prevalecer a decisão do Conselho de Sentença. Com relação à dosimetria, em meu voto, de fato, eu
estou aqui enxergando haver um excesso aqui nas circunstâncias e eu permaneço, entendo como idôneas as circunstâncias da culpabilidade, motivos e consequências do delito. Na segunda etapa, eu reconheço a confissão, ainda que qualificada, e aí ela aplica um sexto aí para reduzir a pena, e mantenho a causa de diminuição no patamar de 1/3 e chego ao quantitativo de pena de 9 anos e 2 meses de reclusão, e mantenho aí os demais termos da sentença condenatória. Esse é o meu voto. O revisor desembargador Gilson Barbosa, como vota Vossa Excelência? Acompanho. Meu voto é muito Doutor- parecido com o de Vossa Excelência, e por uma questão de pragmatismo, me permita que eu não exponha, acompanho integralmente. Obrigado, desembargador Gilson. Doutor Roberto Guedes. Acompanho Vossa Excelência e o revisor. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Abraço, doutor Gabriel. Desembargador Glauber, a doutora Ana Lúcia Raimundo encontra-se na sala. Perfeito. Aquela apelação anterior. Vamos identificar aqui. No SAGE, o número 14 da pauta é a apelação criminal número 2020-79, dígito 6. A origem é a segunda vara criminal da comarca de Natal. Apelante Luiz Armando de Araújo Souza Filho. A defesa formulada pela defensora pública, doutora Ana Lúcia Raimundo. Apelado Ministério Público. Eu sou o relator, revisor, desembargador Gilson. Doutora Ana Lúcia, Vossa Excelência tem até 15 minutos para a sua defesa oral. Muito obrigada, Excelência. Excelentíssimo senhor doutor desembargador Glauber Rego, presidente da Colenda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, excelentíssimos senhores componentes da Câmara, desembargador Gilson Barbosa, juiz doutor Roberto Guedes, em substituição ao desembargador Saraiva, o representante ministerial, excelentíssimo senhor procurador Carlos Sérgio, a assessora doutora Ana Cláudia, na redação judiciária, e todos os presentes nessa sessão. Hoje nós estamos falando do processo de Luiz Armando de Araújo Souza, já descrito por Vossa Excelência, que foi condenado pela tentativa de homicídio qualificado pelo motivo dolo a 9 anos e 2 meses de reclusão a ser cumprido inicialmente em regime fechado. Queria dizer que a Defensoria Pública é uma instituição pública e ética, e nós procuramos vir somente ao tribunal quando entendemos que o nosso réu tem alguma chance de conseguir êxito na busca pela justiça, revertendo a perversa equação da desigualdade social e conferindo voz a essas pessoas. Porque, durante a sessão plenária, o que esta defensora percebeu foi que o que você sabe por terceiros, você não sabe. O que você sabe porque você supôs, você não sabe. O que você sabe por ouvir falar, você não sabe. O fato aconteceu no dia 6 de maio de 2016, às 14h40 minutos, 14 horas e 40 minutos. Luiz Armando estava trabalhando em sua residência, na casa de sua mãe, e seu pai estava operado na casa de outra pessoa. E 40 dias antes, a vítima esteve na casa do pai do acusado, Luiz Armando, o recorrente, e lá proferiu impropérios em relação ao seu pai, à sua mãe, criando uma situação altamente constrangedora. O réu estava lá, mesmo assim eles não chegaram a vias de fato ou qualquer situação, e depois desse dia, o réu passou a todos os dias passar pela frente da casa dos pais idosos do senhor Luiz Armando e proferir impropérios e ameaças colocando a mão na cintura.
no dia do fato, 40, 35, 40 dias após, o senhor Luiz Armando estava trabalhando, saiu para completar o seu celular, dar carga no seu celular, no único mercadinho que existia, um mercadinho que ficava próximo à sua casa e que era atendido através de uma grade, conforme foto que consta na apelação interposta. E quando ele chegou ao local, ele parou seu carro e a vítima estava comprando uma caixa de fósforo supostamente de costas. A distância, conforme a foto que consta aí na apelação, entre a calçada e o local onde estava a vítima era de aproximadamente 2 a 3 metros, excelências. E o senhor Luiz Armando era uma pessoa que possuía vários títulos e cursos de tiro. Inclusive, foi segurança do Midway Mall e era segurança de um empresário. Uma pessoa que nunca teve seu nome manchado, nunca na sua vida. E ele conta que, ao ver a vítima coloca a mão na cintura, momento em que ele dispara e a vítima corre. E ele efetua 3 disparos apenas em uma arma municiada com 6 disparos. Percebam que ele poderia, no momento que a vítima corre e ele chega perto da vítima, e ele poderia deflagrar os demais disparos constantes daquela arma que não foi encontrada e não foi periciada. Mas ele não o fez, porque a intenção de Luiz Armando não era de modo algum matar a vítima, era assustá-la, porque ele estava assustado, porque seus pais há 40 dias sofriam ameaça todo dia. Imagine, excelências, pais idosos recebendo ameaças constantes de uma pessoa que, conforme conta o pai e o filho, era costumeira em roubar pela vizinhança e andar armado. Então, ele, com medo, podendo matar, porque possuía curso de tiro, não fez. E a vítima ainda correu, ele ainda chegou próximo da vítima e saiu com projéteis dentro da arma. Ele desistiu, a sua desistência foi voluntária. O acusado, a vítima diz que estava cheio de gente e, ao mesmo tempo, disse que não tinha ninguém na rua e ele gritava o nome de Luiz Armando para que alguém escutasse, se ninguém ouvisse. Então, não tinha ninguém na rua. A arma não foi periciada, então nós não temos provas de quantos tiros foram efetuados. A vítima disse que foram 6. A esposa da vítima disse que a arma foi recarregada quando a vítima estava no chão. A própria esposa disse isso. Se ele recarregou, por que não matou, se a vítima estava no chão? Ele desistiu, ele não queria fazer isso, ele queria assustar. Por essa razão, juntei ainda ameaças que eu, defensora pública, sofri em plenário da vítima, me olhando e ameaçando. O doutor Tiago fez retirar a vítima e a testemunha, que nem testemunha deveria ser declarante, porque ela ficou o tempo inteiro ao lado da vítima e passando o braço nas suas costas. E todos 3 com olhares ameaçadores e foram colocados ao lado do plenário para poder essa defensora terminar o julgamento. Depois disso, a defesa também pugna e entende que acha que o motivo não foi torpe. É motivo torpe você ver seu pai e sua mãe idosos serem ameaçados todo dia, tendo câmeras que mostram que a vítima passava por lá, inclusive à noite? Acredito que isso não é motivo torpe, de forma nenhuma. E não vejo o dolo de matar diante das circunstâncias objetivas do fato, porque se eu, até que não sei atirar, estou diante de uma vítima que eu quero matar entre 2 e 3 metros,
facilmente essa vítima seria acertada. Mas ele não acertou, ele não mirou, ele não quis matar. E ele diz isso em toda a sua fala. Por fim, a defesa de Luiz Armando também requer que Vossa Excelência, caso não entenda pela ausência de dolo e mande esse processo a novo julgamento, e o motivo não foi torpe, eu acredito que esse motivo não é torpe, e poderia ser desqualificado, a gente parte para a questão da aplicação da pena, em que o magistrado, ao analisar duas circunstâncias judiciais desfavoráveis apenas, aplica uma pena de 16 anos. De 12 passa para 16. Deixa eu só. De 12 para 16 anos. E, diante de duas circunstâncias judiciais que não entendo desfavoráveis, que ele fala que foi frieza. Frieza se ele tivesse atirado até querer matar. Ele analisou a culpabilidade desfavorável, em razão também do elevado número de disparos. Que elevado número? Se nós ouvimos alguém dizer que foram 3, foram 4, foram 5 ou foram 6, e tinha mais, e não foram disparados. Como eu posso alegar isso e acreditar nisso? Os antecedentes, o réu não consta antecedentes nenhum, nem na sua época de menor. É pessoa de bem, família de bem. A sua conduta social foi favorável. A sua personalidade foi favorável. Os motivos do crime foram favoráveis porque já foram analisados quando do motivo torpe. As circunstâncias do crime favoráveis. As consequências do crime, a vítima precisou um período de internação, por isso é desfavorável. Então, eu entendo que sim, o que aconteceu, consta do laudo e do boletim de ocorrência, que essa vítima, ela chegou ao hospital, fez um curativo e os médicos entenderam que ela não precisava de mais nada. 3 dias depois, a vítima começou a sentir dores por erro do médico, razão pela qual voltou ao hospital e fez uma cirurgia. Cirurgia que ficou internada 20 dias e no laudo consta a ausência total de sequelas, embora a vítima se diga sequelada. Mas o laudo não atesta isso. Depois, o comportamento da vítima foi considerado neutro. E analisando as circunstâncias judiciais, considerando 2 circunstâncias desfavoráveis, das quais eu entendo apenas uma aplicou a pena base de 16 anos, excelências, e 6 meses de reclusão. Aí passou a análise da circunstância atenuante, que ele confessa que foi ele que disparou. Ele confessa, mas diz que não teve a intenção de matar e poderia matar se quisesse, porque estavam 3 projéteis dentro da arma que carregava. Então, ele diminuiu a pena base, de acordo com a confissão, para 13 anos e 9 meses de reclusão. Depois, em relação à causa de diminuição de pena, ele entendeu que foi evidenciado que o delito chegou a quase consumação, excelência. Por isso, só diminuiu 1/3 da pena. Foi a diminuição mínima possível. Razão pela qual a Defensoria Pública requer a Vossa Excelência que seja anulado este julgamento e venha o réu novamente a plenário porque a sanção, o veredito do Conselho de Sentença foi manifestamente contrário à prova dos autos.
se eu tenho projéteis ou se eu recarreguei a arma, eu tenho 5 condições de matar. Se eu não mato, é porque eu não quis matar. E o primeiro pedido da defesa foi a desclassificação, depois a desqualificação. E, por fim, pede que reforme a decisão, amparada no artigo 593, inciso 3, a linha D do Código de Processo Penal, eis que não houve a escolha de uma das opções dos autos. Foi manifestamente contrária à prova dos autos, submetendo o apelante a novo julgamento. Ou, caso assim, Vossas Excelências não entendam, ignorem a sanção no artigo 593, inciso 3, a linha C, do Código de Processo Penal. E permitam que Luiz Armando permaneça no cumprimento da sentença em liberdade, já que possui uma filha de 6 anos e um filho de, acho que 12 anos. E a lei da primeira infância o protege. É assim que termino e agradeço a honra de ter participado dessa sessão com Vossas Excelências. Obrigada. Obrigado, doutora Ana Lúcia, parabéns pela brilhante sustentação oral. Desembargador Gilson, doutor Roberto Guedes, depois de ouvir atentamente a defensora pública, eu vou suspender o julgamento, retornar o processo a gabinete e reanalisar toda a matéria aqui debatida. E me comprometo de trazer o processo na sessão seguinte. Então, Ana Cláudia, depois de ouvida a defesa oral, o relator suspendeu o julgamento, comprometendo-se para reanalisar o processo, comprometendo-se a trazê-lo na sessão seguinte. Doutor Carlos Sérgio, me desculpe, eu não perguntei, Vossa Excelência tem alguma observação a fazer com relação a esse processo? É uma observação. Perfeito. Então, Ministério Público, nada acrescentou. Na sequência, obrigado, doutora Ana Lúcia. Desembargador Glauber, Pois só um não, doutor minutinho. Roberto. Dizer do prazer de rever a doutora Ana Lúcia. Faz tempo que não a revejo. Está tudo bem com a senhora, né? Pronto. Pela Excelência também, nessa ocasião, e a todos, porque conheço também o procurador aí presente, né, doutor Carlos Sérgio. Carlos Sérgio, o outro desembargador, uma honra conhecê-lo hoje e estar presente em uma sessão, porque nós tratamos com papéis, né, e às vezes a gente tem tanto papel e que precisa escutar um pouco. Perfeito, doutor Ana Lúcia, um abraço. Um abraço. Dando continuidade, ainda com pedido de sustentação oral, agora o 7º na pauta do SAJ é o apelo criminal número 2019-934, dígito 3, a origem é a primeira vara da comarca de Açu, apelante Gabriel Sobral Pimentel, advogado doutor Francisco Galdino de Andrade Neto, apelante Vitor Araújo Câmara, o advogado doutor Olavo Hamilton, apelante Auriz Martins de Oliveira II, o advogado doutor Francisco de Assis da Silva Carvalho, o apelado é o Ministério Público, eu sou o relator, o revisor é o desembargador Gilson Barbosa. O pedido de sustentação oral foi registrado aqui pelo advogado doutor Olavo Hamilton. Ele está na sala, Ana Cláudia? Não falou comigo, mas não apareceu hoje. Doutor Olavo Hamilton não está presente, o processo ele já foi identificado e eu vou aqui, o meu voto... Adiante, presidente, que acompanha o voto de Vossa Excelência. Obrigado, desembargador Gilson. Só um instantinho, só identificar. Vou fazer a leitura da ementa aqui. O processo trata de tráfico de drogas, apelação criminal, prejudicial distinção da punibilidade dos apelantes pela prescrição retroativa. Eu estou acolhendo, transcorrido o prazo prescricional de acordo com a pena concreto entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória,
menor de 21 anos na data do fato, artigo 115 do Código Penal, a extinção da punibilidade declarada, extensão dos efeitos ao corréu, e eu, com isso, fica prejudicado os demais termos do apelo. Deixe-me ver aqui só que tem não sei se o Ministério Público já falou a respeito. Ana Cláudia, você tem essa anotação aí já mais fácil ou não? Já com relação a essa questão da... Tenho não, desembargador, nada do Ministério Público. Deixa eu ver aqui, peraí, só um instante. Em consonância? Senhor presidente, eu acho que falou, em consonância com a terceira. Sim, excelência, porque está em consonância, né, com Com a terceira, a Está em terceira consonância, categoria. Só tem um pedido de sustentação oral aqui no apelo 1048, que não é este. Doutor Roberto Guedes é sempre atento nesse detalhe aí. Então, em harmonia com o parecer ministerial, o desembargador Gilson já adiantou que acompanha o relator. Doutor Roberto Guedes. Também acompanha, excelência. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. A sequência agora. É o 15º da apelação criminal 2020-2659. Origem Pau dos Ferros, primeira vara. Apelante Ministério Público, apelado Aleph Bezerra Lopes, advogado doutor Estênio Alves da Silva, relator desembargador Glauber Rego, revisor desembargador Gilson Barbosa. O advogado... Cláudia. Doutor Estênio, está na sala? Ele está aí na sala, desembargador. Sim. Doutor Estênio, Vossa Excelência tem até 15 minutos para a sua defesa oral. Bom dia, eminentes desembargadores. Inicialmente dizer que é uma satisfação enorme estar aqui reunido com Vossas Excelências, mesmo que de meio virtual. Saudar o douto representante da Procuradoria de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, doutor Carlos Sérgio, bem como o eminente desembargador relator, doutor Glauber Rego, estendendo minhas saudações aos demais desembargadores desta Câmara Criminal. Excelências, a apelação que hoje está em julgamento é relativa a um processo de origem da comarca de Pau dos Ferros, em que o réu foi absolvido por absoluta falta de provas. Narra a denúncia, excelências, em apertada síntese, que o apelado... Doutor Estênio, Vossa Excelência permite... o recurso, eu estou vendo aqui, é do Ministério Público e está sendo negado provimento ao recurso. Então, Vossa Excelência abre mão aí, abdica da defesa oral? Sim. Desejando continuar, pode nos convencer do contrário. Não, então, Ministério Público, doutor Carlos Sérgio, algo a acrescentar? Nada. Desembargador Gilson, eu estou negando provimento ao apelo do Ministério Público. Vossa Excelência é o revisor. Como vota? Acompanhe, Vossa Excelência. O vogal, doutor Roberto Guedes. Acompanhe, senhor presidente. Então, processo julgado à unanimidade, negando provimento ao apelo do Ministério Público, apelado Aleph Bezerra Lopes. Doutor Estênio, um abraço aí a todos aí da capital do Alto Oeste, a Pau dos Ferros, a Princesinha do Oeste. Um abraço, a satisfação é toda minha, desembargador. Forte abraço. Ana Cláudia, agora vamos na sequência. O 16 já foi julgado, não é isso? Exato. É o 33, é o apelo criminal número 2020, 13, dígito 6, a origem é a 4ª Vara Criminal da Comarca de Natal, o apelante Bruno César Leite Rocha, o advogado Dr. Jonas Antunes de Lima Neto, apelado do Ministério Público, o relator é o desembargador Gilson Barbosa, o revisor é o Dr. Roberto Guedes. Dr. Jonas, Vossa Excelência tem até 15 minutos para a sua defesa oral. Presidente, pela ordem. Pois não, doutor desembargador Gilson? Indagaria da paz, eu estou concedendo parcialmente o pedido. Deixa eu só identificar aqui para facilitar para o advogado o trecho que está certo. Doutor Jonas, a pena está sendo reduzida para 2 anos e 8 meses de reclusão e 24 dias multa.
Vossa Excelência se conforma com esse resultado ou Não. deseja fazer a defesa oral? Desejo fazer a sustentação oral, Excelência. Então vamos lá. Vossa Excelência tem até 15 minutos. Senhores desembargadores, doutor procurador de justiça, demais eventuários, novos colegas, trata-se de uma apelação criminal onde é discutido se é possível a existência de crime contra o patrimônio sem a existência de vítima. O caso em questão é relativamente simples, inclusive tem dentro dos autos muitas provas que corroboram exatamente o que a defesa vem alegando. O senhor João Lopes de Medeiros emprestou um cartão de crédito da bandeira Hipercard para um colega fazer uma determinada compra. Logo em seguida, começaram a compensar, chegar mensagens via SMS automática no celular do João Lopes de Medeiros, informando que tinham compras indevidas. Feito isso, procurou delegacia e iniciou-se inquérito, instrução criminal, e com essas mensagens, texto, iniciou-se o procedimento criminal. Qual é a grande questão, Excelência? É que a defesa requeriu que oficiasse o site de compras, que no caso específico foi o site Mercado Livre, para saber se realmente as compras tinham sido efetuadas pelo apelante. O Mercado Livre informou que não existia registro daquelas compras. Então, de plano, percebe-se que o Mercado Livre também não era vítima do processo. O senhor João Lopes de Medeiros, que é o denunciante, ele em juízo, ele informou que não teve nenhum prejuízo financeiro, informando que as compras não foram compensadas do seu cartão de crédito. Por sua vez, existem provas documentais dentro dos autos que o Hipercard também não teve prejuízo financeiro. E, mesmo assim, houve uma condenação por crime de estelionato em continuidade delitiva sem que exista uma vítima que tenha abarcado qualquer tipo de prejuízo no seu patrimônio. Ora, como é que a gente pode pressupor um crime contra o patrimônio sem que tenha uma vítima que tenha tido um prejuízo econômico? Essa foi a principal tese ventilada nas nossas alegações finais, e o que, com a devida vênia ao juiz sentenciante, é que nenhuma dessas questões foi enfrentada até o presente momento na sentença. Então, por esse motivo, a defesa tem a mais cristalina convicção que a sentença é nula por ter se revestido de uma sentença citra petita. Então, ainda que nós estejamos ventilando o indúbio pro réu, que também está muito evidenciado nos autos, mas o que é mais absurdo e triste é que todas essas alegações da defesa, que vocês podem até confrontar, nenhuma delas foi enfrentada pela sentença. Então, é por essa razão, Excelência, que eu peço vênia, apesar de também concordar que realmente existe problema na dosimetria, porque especificamente de todas as circunstâncias judiciais só fora valorada uma circunstância negativa e a pena base foi dobrada em cima do mínimo legal. Então, Excelência, por essas razões, a defesa solicita que a sentença seja anulada para que a defesa tenha o direito de que suas questões defensivas sejam enfrentadas pela sentença de primeiro grau. Em não acolhendo, a defesa solicita que o apelante seja absolvido pela dúvida, pelo princípio do pro réu. E, alternativamente, que a dosimetria seja fixada no mínimo legal. Então, Excelência, são esses os pedidos da defesa. Obrigado, doutor Jonas. Desembargador Gilson Barbosa, como vota Vossa Excelência? Presidente, o voto foi disponibilizado em tempo. Eu digo o seguinte no final: recurso conhecido e parcialmente provido para fixar a pena, como já disse Vossa Excelência, definitiva em 2 anos e 8 meses de reclusão e 24 dias de multa, mantendo incólume os demais termos da sentença. Foi
Senhor presidente, eu revisei o processo e o voto do desembargador Gilson Calminha Costa. Acompanhe, excelência. Eu sou vogal, recebi doutor Antunes virtualmente ontem, mas aqui o voto do desembargador Gilson, ele traz o acervo probatório suficiente para lastrear aí a sentença condenatória e o refazimento da dosimetria me parece também correto, de modo que eu acompanho o relator integralmente. Doutor Jonas, um forte abraço, saúde. Doutora Ana Cláudia, temos mais alguma preferência? Tem ainda, né? Tem no... Tem o 47, mas 40. o advogado não se encontra aí. Aí Mas tem vamos dar preferência ao 47. É o apelo criminal número 2020, 1122, disto 5. A origem, a primeira vara da comarca de Apudi. O apelante é o Ministério Público, o apelado Braz Costa Neto. O advogado doutor Pedro Vito Alves Acioli, o relator é o desembargador Gilson, o revisor doutor Roberto Guedes. Está em mesa, desembargador Em Gilson? mesa, sim, presidente. E o advogado da instituição, doutor Pedro Vito, está na sala? Doutor Pedro Vito Alves Acioli. Não está, desembargador Gilson, como vota Vossa Excelência? É o 47. Esse processo beneficia aí a pretensão do advogado, até porque quem é apelante é o Ministério Público. Eu tenho recurso conhecido e não provido, em dissonância com a segunda Procuradoria. Me abstenho de ler porque é um processo fácil, há precedente do tribunal e foi distribuído por Vossas Excelências. Perfeito. Doutor Roberto Guedes é o revisor. Como vota Vossa Excelência, doutor Roberto? Senhor presidente, acompanhe o voto do relator. Eu também, como disse o desembargador Gilson, é uma matéria já pacificada aqui na Câmara Criminal e eu acompanho e proclamo o resultado do processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Temos ainda na ordem de preferências aqui o de número 16 já foi julgado, não é isso? Tem um embargo de declaração que não tem sustentação oral, então somente pedido de prioridade. Embargo de declaração em apelo criminal número 2019, 2235, disto 8. A origem aqui é a comarca de Nísia Floresta, vara única, embargantes Fernando Florencio Bernardino de Oliveira e outro. O advogado doutor Jean Carlos da Costa, embargado do Ministério Público, o relator é o desembargador Gilson. Está em mesa, desembargador Gilson? Excelência, pela ordem. Eu me inscrevi ainda para a sustentação oral, Excelência. Mas não há previsão no regimento, doutor Jean, de sustentação oral em embargo de declaração. Então, daí somente a prioridade. Obrigado. Desembargador Gilson, como vota Vossa Excelência? Na mesa, sim, foi distribuído por Vossas Excelências. Eu digo na emenda o seguinte: penal e processual penal, embargo de declaração em operação criminal. Insurgência contra acordo que negou provimento ao recurso defensivo. Alegadas contradição e omissão no acordo embargado. Não acolhimento, inexistência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal. Pré-questionamento, inviabilidade, embargos conhecidos e rejeitados. Doutor Roberto Guedes, como vota Vossa Excelência? Com o relator, Excelência. Eu também acompanho o desembargador Gilson, proclamo o resultado. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Algum outro processo com pedido de preferência, de sustentação oral, Ana Cláudia? Não, senhor desembargador. Não há. Algum outro advogado em sala que tenha? Também não há. Ministério Público nenhuma preferência, nem prioridade. Então, vamos julgar todos do SAGE. São já identificados, a pauta publicada, os votos disponibilizados com antecedência. Ana Cláudia, se tiver aí aquela relação e puder disponibilizar na tela, facilita para que a gente possa aqui tão somente proclamar o resultado. Senão eu vou só... Presidente, eu tenho 2 pedidos de sustentação oral. De parecer oral, aliás. Pois não, pode adiantar esse já, desembargador Gilson. Vossa Excelência tem a palavra. É o de número, da pauta do dia, é o número 37. Há uma preliminar quanto ao pedido de justiça gratuita. Peço
o parecer do Ministério Público. Já é assunto corriqueiro aqui, já assentado. Doutor Carlos Sérgio, com relação a preliminar de não conhecimento dessa matéria, ou se ela, da competência lá da vara de execução, como opina o Ministério Público? Excelência, primeiro, bom dia a todos, que quando na abertura dos trabalhos o microfone estava fechado e eu não fui ouvido aí naquele momento. Bom dia a todos e também uma satisfação, doutor Roberto Guedes, e de participar dessa sessão também, juntamente com Vossa Excelência, também com o desembargador Gilson, com quem trabalhei lá em Mossoró, né, com o desembargador Gilson, desembargador Glauber, o presidente da sessão. E quanto à matéria, Excelência, realmente é corriqueiro, né, essa questão da concessão da gratuidade judiciária. E me parece que isso é em relação a essas duas apelações, né, essa preliminar. Então, o Ministério Público realmente é matéria, né, afeta o juiz da execução penal, razão pela qual o Ministério Público, no sentido do acolhimento da preliminar, não conhecimento. O Ministério Público opina favoravelmente ao acolhimento da preliminar, desembargador Gilson, e no mérito, como vota Vossa Excelência? Eu estou atendendo em parte no que diz respeito à dosimetria, para fixar a pena concreta e definitiva em 1 ano, 8 meses de reclusão e 166 dias multa. Esse voto foi distribuído com Vossas Excelências, me abstenho de ler para não tornar tão enfadoso. Perfeito. Esse é o de número 37. O seguinte, qual é, desembargador Gilson? O número 41. O 41 é a mesma matéria? Mesma matéria, justiça gratuita, presidente. Doutor Carlos Sérgio opina no mesmo sentido? No mesmo sentido, Excelência. E como vota Vossa Excelência, desembargador Gilson? Parcialmente conhecido, recebo recurso e parcialmente conhecido nessa parte desprovido, pelo desprovimento, presidente. Foi distribuído previamente com Vossas Excelências. O revisor, doutor Guedes, acompanha? Acompanha, Excelência. Eu também, então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Ana Cláudia, por favor, desça aí na parte do SAG dos físicos, a pauta dos físicos. Já está enxergando aí, desembargador Glauber? 1, 2, 3. Já, só você baixar um pouquinho, vai. Foram julgados já o número 7, 14, 15, 16, 33, 37, 41, 47 e o número 4 na pauta do SAG. Os demais, todos eles, os votos disponibilizados, são 48 no total, processo. Somente na relatoria do desembargador Gilson e também na minha relatoria. Eu acompanho o desembargador Gilson em todos os processos de sua relatoria. Doutor Guedes, que é o revisor, algum destaque? Senhor presidente, acompanho também os votos do desembargador Gilson, como também de Vossa Excelência, mas eu tenho 3 processos no físico, que é o 1, o 2 e o 30 da pauta. Sim, quem depende de pauta, está aqui, é verdade. Acompanho, presidente, nesses 3. São embargo de declaração. Vamos lá, o primeiro, doutor Guedes, é o embargo de declaração pelo criminal número 2019, 1916, dígito 2. É com relação ao regime, estou acolhendo. Está acolhendo o primeiro? O acolhendo, a questão do regime, estou acolhendo. Fazendo a correção, não é isso? É fazer só a correção, isso. Eu acompanho por um processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Segundo, estou rejeitando, Excelência. Só identificado, doutor Guedes. Embargo de declaração em apelo criminal número 2020-544, dígito 2. E embargante Bruno Medeiros, o advogado doutor Eloy Luiz de Moura. E o relator já adiantou que está rejeitando os embargos. Precedente do STJ, eu estou conhecendo e rejeitando. Eu estou acompanhando, desembargador Gilson também, então julgado à unanimidade. O terceiro, embargo de declaração.
Opa, é o 30, tá certo. Desculpa. Isso, é o 30. O terceiro é desembargador Gilson. O 30 Isso. é agravo interno em apelação criminal número 2019-2544, dígito 0. A origem, 15ª Vara Criminal da Comarca de Natal. O agravante é o Ministério Público. O agravado, Francisco Medeiros Barreto e outro. Advogado, doutor Adonai Wilson Ferreira Bezerra. O relator, doutor Roberto Guedes. Não tem revisor, doutor Roberto Guedes. Não, aqui eu estou com matéria consolidada no STJ, senhor presidente. Eu estou mantendo a decisão com incêndio e desprovimento. Eu acompanho Vossa Excelência, desembargador Gilson. Também. É um processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Os demais, como já adiantado, na relatoria do desembargador Gilson e também na minha, já disponibilizados aí na tela. Ana Cláudia já passou do primeiro ao 48º, aí já, Ana Cláudia? Então, todos julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Vamos à pauta aqui do PJE. No PJE, nós temos o primeiro, um apelo final número 807022, dígito 03, o ano 2020. Apelante, que são letrinhas, eu sou o relator, desembargador Gilson é o revisor, e aí a votação já está... Senhor presidente, esse é segredo de justiça. Não é aquele que o voto sumiu, não? Mas como a votação já tinha sido consolidada, doutor Guedes, tanto nesse como nos outros dois, se não houver o desejo de mudança aí... Não tem não, excelência. O pessoal do PJE vai fazer a correção e a publicação. O meu voto está mantido. Foi uma falha. O meu também, excelência. Eu também. O meu também, excelência. Julgado à unanimidade. O segundo é apelo criminal número 100.154, de 94, ano 2009. Apelante o Ministério Público. Apelado Antônio Pereira Duarte Júnior. O advogado doutor Tiago Azevedo Araújo. Eu sou o relator, desembargador Gilson é o revisor. E também a votação está consolidada lá no PJE. Alguma mudança? Desembargador Gilson? Também doutor Roberto Guedes não. Então, julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O terceiro, agravo em execução número 8555, dígito 43, o ano 2020. Agravante, 18ª Defensoria Pública. Agravado, Ministério Público. Eu sou o relator. E alguma mudança nos votos que estão aí já registrados no PJE? Não há. Então, julgado à unanimidade, negando provimento ao recurso nos termos do voto do relator. O quarto é agravo em execução número 808697, diz 47, ano 2020. Agravante é o Ministério Público. Agravado Francisco Rocha Almeida. Eu sou o relator. E aí, a votação consolidada no PJE, alguma mudança no voto? Não, né? Destaque também não. Então, julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte, o 5 é agravo em execução penal número 8239, dígito 30, ano 2020. Agravante, 18ª Defensoria Pública. Agravado, Ministério Público. O relator é o doutor Roberto Guedes. Eu mantenho o meu voto. O desembargador Gilson também. Mantenho o voto, tanto nele como no 6 e no 7. Perfeito. Então, julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte, agravo em execução número 808602, dígito 17, ano 2020. Aqui o relator é o desembargador Roberto Guedes. Está sendo dado provimento ao agravo. Eu acompanho o relator, desembargador já adiantou, então o processo julgado à unanimidade nos termos do relator. O sétimo,
Agravo em execução número 8088, 10/98, ano 2020. Relator, doutor Roberto Guedes. Votação consolidada também. Eu acompanho. Recurso provido à unanimidade nos termos do voto do relator. O 8º, habeas corpus número 80, 81, 18, dígito 03, 2020. Senhor presidente, esse já foi julgado. O 8º foi aquele da questão da HIV no início? Sim, certo, que tinha o pedido sustentado, que tinha sido da pauta anterior. Perfeito, doutor Isso, foi Roberto. julgado. O 9 é o HC 80, 83, 25, dígito 98, ano 2020. Relator, doutor Roberto Guedes. Não, esse nome não. Foi julgado também. Também, presidente. Já foi julgado, senhor presidente. O 9 já foi julgado. A ordem foi denegada. Denegada a unanimidade. Obrigado. Falta só o 10, o 11 e o 12. O 10 é HC 80, 77, 70, dígito 81, doutor desembargador Gilson, o relator. Ordem denegada a unanimidade. O 11º, apelação criminal número 100302, dígito 08, ano 2019. Doutor Roberto Guedes é o relator e processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. E, por fim, o HC 808249, dígito 74, ano 2020. Desembargador Gilson é o relator e ordem denegada à unanimidade nos termos do voto do relator. Algum processo que não tenha sido identificado, que esteja em mesa, que independa de pauta, que seja extra pauta? Não há. Então, Ana Cláudia, alguma observação aí? Não, senhor desembargador. Então, todos os processos julgados. Eu queria só comunicar aqui a desembargador Gilson, doutor Roberto, doutor Carlos Sérgio. Nós tivemos uma reunião com o pessoal da... Encerrada a ordem judicial, agora já estamos na parte administrativa. Uma reunião com o pessoal do PJE e colocando para eles a preocupação com relação à inconsistência na tramitação dos processos que tratam de apelo criminal no PJE. A Secretaria Judiciária, Valteísa, ela informou que a partir de agora, todas as apelações elas vão tramitar no PJE. E a gente está com uma dificuldade, mas a equipe do PJE demonstrou total boa vontade e que em breve isso irá ser resolvido. Então, ficou registrado, Ana Cláudia está acompanhando aí, vai nos manter informado e vamos esperar que se resolva no mais breve espaço de tempo possível. Certo? Desembargador Gilson. Desembargador. Sim, pois não, Ana Cláudia. Ontem, também para os outros saberem, os desembargadores, ontem surgiu mais uma surpresa para nós, que o sistema não puxa o nome do revisor nas apelações criminais. E nós detectamos ontem, já no final da tarde, e eu acho que esse problema é que ocasionou, e ele também está pautando o mesmo processo em 2 sessões, ele não tira da minha relação de julgamento. Fica um pouco difícil para nós. Como a gente na reunião, Ana Cláudia, você faz a chamado aí e fica registrado para que possa ser resolvido. Desembargador Gilson. Nada. Doutor Roberto Guedes. Nada, excelência. Doutor Carlos Sérgio. Só o prazer de rever o doutor Carlos Sérgio. Nada, excelência. Prazer foi meu estar na companhia de vossas excelências. Doutor Roberto Guedes, meu quase vizinho aqui, de condomínio. Um abraço, saúde aí para todos, e às 9h03 eu declaro encerrada a presente sessão.